Olá, amigos da JPTV e também da RPM Rádio. O programa é transmitido ao vivo aqui, o estúdio aberto pela RPM, gravado pela JPTV. Ao meu lado, Ernesto Lauer. Tudo bem, Lauer? Tudo bem, tudo tranquilo. Nossos radionautas, a minha satisfação e o meu cordial bom dia. Bom, Ernesto, para começar, hoje será um programa um pouco mais curto, mas eu quero saber a tua opinião sobre todo esse caso que aconteceu com o impedimento do prefeito Paulo Azeredo e já a posse do Aldana, que já providenciou algumas mudanças no governo, os secretários saíram e tal. Como é que tu vês isso, Laura? Na semana próxima passada, me questionaram sobre esse assunto, né? E eu disse que a questão se resolveria nos bastidores. E efetivamente se resolveu nos bastidores, né? Se questionava muito sobre o 7º voto. O JP News, já não sei se na sexta ou no sábado, ele lançou um site dizendo que, pelas pesquisas que foram feitas, né, pelo próprio jornal, pelo grupo, estaria se antevendo um resultado de 8-2. E esse resultado, praticamente ninguém acreditava, né? Se questionava o 7º voto. Nunca um oitavo. Nunca um oitavo. Se questionava o 7º, nunca o 8º. Então, me perguntaram e eu disse, vai se resolver nos bastidores. E efetivamente se resolveu nos bastidores, né? Me perguntaram depois do processo o que eu achava do processo. A furo, me disseram, Paulo tem chance. Todo o processo é feito por homens, né? O homem sempre deixa furo. Nós somos falíveis, né? Então, basta ter um advogado competente que faça uma análise calma e pormenorizada. Nada de pressa, né? Não precisa ter pressa em voltar. Teria que fazer uma análise muito com calma, analisar desde o começo, né? Analisar, por exemplo, o impedimento do suplente, do Ataúfo. Se o Ataúfo estava impedido de votar, o impedido de votar, quando é o vereador que apresenta a denúncia, ele está impedido de votar, de participar, ele deve convocar o seu suplente. Então, foi 16 dias a licença do Becker. E a votação aconteceu no 15º dia. Então poderia se aguardar, esperar a volta do titular. Se ele estava impedido, não havia a formação completa da Câmara. Ora, não existe vereador pela metade. Eu sou titular, eu assumo, estou investido de todos os direitos e obrigações. Então, aquele artigo que diz que o suplente não pode fazer parte da mesa e por analogia, parte da comissão, é inconstitucional. Se eu não posso fazer, eu sou meio vereador. Eu não tenho meus direitos assegurados na sua integralidade. Então, por aí, Adriano, já começa uma análise dos possíveis erros. E eu só fiz esse questionamento aqui porque esse assunto nós já levantamos. Por exemplo, o vereador ali no falar, naqueles 15 minutos que o vereador tem permissão de falar, direito assegurado de falar, ele usou o meu nome. Diz que o Ernesto Lauer falou de que o prefeito não agiu, né, com irresponsabilidade. Quer dizer, ele não agiu com dolo. Ele não usou esse termo, mas eu estou fazendo agora. Não agiu com dolo. Nós analisamos aqui nesse programa, no mês de fevereiro, 3 condutas, só 3. Das 7 que foram apresentadas, nós analisamos 3. Inclusive uma foi comentada, mas nem foi apontada como irregularidade. Foi aquela de não ter se ouvido o diretor de trânsito, Edar Borges. Então eu disse, o prefeito não precisa ouvir o seu funcionário. A última palavra é dele. Então, se a última palavra é dele, não há dolo em ele não ter ouvido o funcionário. Claro.
O que é o dolo? É aquela vontade consciente de errar, que ele está errando, aquela vontade consciente. Se eu pego uma arma, eu sei que aquela arma é letal, ela está armada, e eu puxo o gatilho, eu tenho plena consciência de que eu posso matar uma pessoa se eu mirar aquela arma contra um ser humano. Isso é dolo, essa vontade consciente de que eu posso matar. Agora, aonde está a demonstração de que, em não ouvindo o conselho, ele agiu dolosamente, ele agiu propositadamente? O Paulo sempre disse que não ouviu o conselho porque o conselho é um órgão de assessoramento e não um órgão deliberativo, um órgão cujas decisões vinculam, obrigam o prefeito. Não, é de mero assessoramento. Ora, se ele é de mero assessoramento, em ele não ouvir, ele pode ter cometido uma irregularidade, certo? Mas nunca ter agido com dolo. Aí a comissão diz que foi em cima da lei de mobilidade urbana. A lei de mobilidade urbana fala em ouvir a comunidade e diz então que a comunidade está representada nesse conselho. Só que é o seguinte, a lei da mobilidade urbana, ela tem que ser analisada no seu contexto integral. Aliás, toda lei tem que ser analisada num contexto integral. E lá adiante diz: o princípio básico da lei de mobilidade urbana é privilegiar o transporte não motorizado em relação ao motorizado. A ciclofaixa foi privilegiar o transporte não motorizado. Então, cadê o dolo? Cadê aquela vontade consciente? Agora eu te pergunto o seguinte: a vontade consciente é aquela de que tu vai causar prejuízo à comunidade. Grande parte da comunidade, eu digo talvez 70% foi contra a ciclofaixa, mas 30% não. Então, existem pessoas da comunidade que estão a favor da ciclofaixa. E isso retira o dolo. Inclusive o grupo de ciclistas, né? Claro, isso retira o dolo. Então, por isso foi que naquela análise que nós fizemos, eu disse que essas 3 irregularidades, e depois 2 foram reconhecidas, né? E pediram absolvição. E a terceira, não, que foi essa. E essa eu estou dizendo que eu continuo enxergando a ausência de dolo. Agora, as outras eu não vou fazer análise das outras irregularidades. Porque existe um processo na justiça que é da autoria do Ministério Público, que envolve uma série de outras pessoas. Qualquer coisa que eu disser, eu posso respingar nessas outras pessoas. Então eu me eximo de responsabilidade e de qualquer manifestação em relação a esses outros itens, certo? Mas existe muito está se questionando em Montenegro agora se na defesa final o ex-prefeito Paulo levantou uma série de preliminares, a comissão negou essas preliminares, cabe recurso a quem? Ao plenário. Em princípio, ao plenário. Claro. Né? O plenário é a última palavra. Então, vamos levantar de novo aquelas preliminares. A defesa não levantou essas preliminares. A defesa não analisou cada um desses 5 itens pormenorizado e detidamente. Então, tem várias pessoas hoje questionando que a defesa foi insuficiente. Né? Então, tudo isso, assim, são elementos, né, e que o ex-prefeito poderá se valer por uma ação futura. Né? Tu acha que o assunto pode acabar no Tribunal de Justiça? A ação é movida aqui. Né? Em Montenegro. Eu não sei que vão optar por um mandato de segurança, por uma ação de desconstituição. Eu não sei. Isso é estratégia de cada advogado. Né?
E, evidentemente, a decisão que for proferida em Montenegro vai responder no Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça no Superior Tribunal e até no Supremo, né? Porque o que acontece? Tu tem que fazer uma análise da jurisprudência, a maneira de julgar dos tribunais. Se, por exemplo, o julgamento de Montenegro contrariou um anterior julgamento lá de Minas Gerais, eu posso levantar essas duas hipóteses, a de Montenegro com aquela de Minas Gerais, e dizer que há conflito de entendimento e que eu quero uniformizar a jurisprudência. Só quem uniformiza a jurisprudência é o Tribunal Superior, né? Então, aí o prefeito ou qualquer pessoa que ingressar com essa ação, ele tem condições de subir, de ir ao Tribunal Superior, né? Tá certo. Bom, Laura, a gente fez uma análise aqui rápida, hoje o programa um pouquinho mais curto, um pocket de programa, né? Eu agradeço a tua presença, a gente vai ter a oportunidade de ampliar bastante esse assunto e nós voltamos na semana que vem, né? Tá bom, um abraço. Um abraço, tenham todos uma boa tarde.